Olá, Orientando o Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de receber aqui nos estúdios do Canal 20 a professora Kelly Grace Mendes Caldeira e Castro, que é graduada em Direito e em Letras, tem um mestrado está fazendo um mestrado em Direito, tem pós-graduação na área, é uma estudante de diversas áreas, em especial Direito Ambiental e Direito Empresarial, matérias que ela leciona como grande professora que é. E nós vamos falar sobre alguns motivos que trazem distinção da atividade empresarial na legislação, em termos de legislação. E nós sabemos, professora Kelly, que uma grande confusão que as pessoas fazem é da figura do sócio, a figura do empresário e muitos outros com diretores e gerentes, mas principalmente a distinção entre empresário e sócio. E eu faço a primeira pergunta a você nesse sentido. Qual é essa distinção e por que as pessoas confundem tanto essas figuras? Bem, Valdir, o empresário ele acaba sendo confundido com a figura do sócio. De acordo com o nosso Código Civil, empresário é aquele que pratica a atividade economicamente organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. É essa a definição que o Código traz de empresário. Só que essa definição, nós temos aí o exercício da atividade por duas figuras. Ela pode ser exercida ou por uma pessoa física, que é aquele que nós chamamos de empresário individual, ou então essa atividade econômica poderá ser exercida pela pessoa jurídica, que são as sociedades que a gente conhece. Aí o que acontece muitas vezes? Você conhece uma pessoa e fala bem assim, como você chama? Eu sou o João. João, o que você faz? Eu sou empresário. E muitas vezes o João ele não é empresário nos termos da lei. O João é sim um sócio de uma empresa. Um sócio que tem poderes de administração, tem poderes de gestão, tem poder para assinar contratos, mas que não é o titular da empresa. O titular da empresa é a pessoa jurídica. E aí vai, né? Vamos supor que o João ele tenha uma loja de calçados. Então, loja de calçados por responsabilidade limitada, né? Um nome fantasia por responsabilidade limitada. É essa que é a pessoa jurídica, é essa que é o empresário. E não o João, que é apenas um sócio, mesmo que sendo o sócio com poder de administração. E qual é a distinção também, professora, que você podia fazer de uma responsabilidade, de uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada e uma empresa individual? A sociedade por responsabilidade limitada, os sócios, quando eles resolvem se reunir para poder criar uma empresa, eles decidem lá qual que é o capital social que eles querem integralizar naquela empresa. Então, suponhamos, reúnem dois sócios e falam, né, nós queremos constituir uma empresa com um capital social de R$50 mil. Esse valor é o valor que os sócios vão passar para a empresa para adquirir o seu patrimônio inicial, que é o chamado de capital social. Então, cada um, a partir do momento que integraliza esse capital social, ele passa a deter, ser titular das cotas desta empresa. Então, essa é a distinção. Ele, a partir do momento que ele tem as cotas, a sua responsabilidade perante a empresa é pela integralização desse capital social. No caso, dois sócios, seria 25 mil para um e 25 mil para outro, a responsabilidade por esse capital social. Agora, é claro que eles podem combinar também, né? Um sócio entraria aí com 80%, outro 20%, né? Um com 90%, outro com 10%. E aí nós chegamos na figura da empresa individual por responsabilidade limitada. Essa figura, Valdir, ela é uma inovação trazida pela Lei 12.441, que foi publicada no último dia 12 de julho de 2011. É uma lei, então, bastante recente, que está com uma vacatio legis de 6 meses, portanto, a sua entrada em vigor vai ser só em janeiro do ano que vem, e ela cria uma nova pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica é a empresa individual de responsabilidade limitada. E eu queria até, antes de entrarmos em detalhes nessa lei, eu acho esse assunto muitíssimo interessante por dois motivos. Primeiro, que é uma inovação. Depois, porque ela vem suprir uma necessidade.
antes do Código de 2002, nós tínhamos a empresa individual, tinha a sociedade simples e outros tipos de sociedade civil para, por exemplo, prestações de serviço e outras. Comerciante. Como que ficou a substituição dessa figura do comerciante, da firma individual, que era a expressão, o que substitui hoje a famosa firma individual, que é quando a pessoa tinha o seu nome com um CPF para as aquisições da casa e o seu nome com um CNPJ para a aquisição para comprar e vender. Na verdade, não mudou muito, Valdir. A alteração foi uma alteração terminológica. Nós mudamos a firma individual para a figura do empresário individual. Então, esse empresário individual é a pessoa que exerce em nome próprio a atividade, é até aquele que está na definição do artigo 966 do Código Civil, a definição de empresário. Podemos pensar dessa forma. Então, é a pessoa que exerce individualmente a atividade empresarial, exerce em nome próprio. Ele pode sim ter pessoas que trabalham para ele, pode, sem problema. Ele pode contratar colaboradores para o exercício dessa atividade. Só que a característica do exercício dessa atividade é que todas as responsabilidades que o empresário assume em nome dessa empresa, o seu patrimônio pessoal também vai ser utilizado para eventuais dívidas. Então, existe a responsabilidade integral deste empresário pelas dívidas da empresa. Seria o caso seguinte: uma atividade não consegue quitar a dívida da empresa, vamos dizer assim. Aí o patrimônio pessoal, um automóvel, um lote que a pessoa particular, em tese, tem, responsabilidade, vai suprir a falta de patrimônio da empresa e, em caso, o credor tem o direito de cobrar levando, penhorando ou até levando a leilão a asta pública esse bem. Seria este caso quando é a chamada responsabilidade ilimitada. Já na responsabilidade limitada, que é eu sei, inclusive você já falou sobre isso aí, mas é um dos pontos que mais trazem complicações para as pessoas. Você poderia até repetir nessa questão da integralização do capital. Naquele exemplo, duas pessoas resolvem montar uma empresa, naquele exemplo que você disse, de 50 mil reais o capital. A responsabilidade dela seria integralizar os 50 mil reais, cada uma colocar ou 25, ou uma 40 e outra 10. Se o patrimônio da empresa não for suficiente para pagar os credores, e sendo a empresa de responsabilidade limitada, como que fica o patrimônio do empresário, o patrimônio particular, o seu automóvel particular, o seu lote particular, sem levar muito em consideração a residência particular, porque já vem uma outra lei, né? Que já é uma questão de um outro tratamento que nós poderíamos dar, já não entra na esfera empresarial. Isso. Nesse caso, nós temos que pensar o seguinte: primeiro, duas pessoas então resolveram constituir a empresa. Eles se comprometeram a subscrever ou colocar lá, cada um, igual no caso, né, de 50 mil reais. Cada um se comprometeu com 25 mil reais. Essa é a responsabilidade de cada um. Só que esse capital, ele pode ser integralizado no momento da constituição da empresa, ou então ele pode ser a integralizar, né? Os sócios podem determinar como esse valor vai ser repassado para a empresa. Pois bem, a partir do momento que os sócios integralizam este valor que foi acordado, a sua responsabilidade cessou nesse momento. Então, a responsabilidade pessoal do sócio é pela integralização do capital social. Se dois sócios se comprometeram, cada um a integralizar 25 mil, é ali que está a responsabilidade dele. Agora, vamos supor que um dos sócios fala, eu vou integralizar os 25 mil, só que ele só integraliza 10, ficando 15 mil a integralizar. Em caso de dívidas desta sociedade, o que acontece? Aqueles 15 mil que não foram integralizados passa a ser responsabilidade pessoal
dos dois sócios. Então, eles têm que, com o próprio patrimônio particular, honrar aqueles 15 mil que deveria ter sido integralizado, porque o sócio se comprometeu a integralizar, foi 25 mil, não foi 10 mil, não é isso? Só que ele acabou deixando os 15 mil. Então, o outro sócio que cumpriu a sua parte na negociação, olha, eu já integralizei meus 25 mil, mas ele continua sendo responsável a pagar do seu próprio bolso os 15 mil restantes pela integralização do capital social. Então, a regra da responsabilidade limitada é essa. Os sócios são responsáveis pela integralização do capital social. E se não houver integralização total, aí eles têm que corresponder, eles têm que pagar com o próprio patrimônio por essa integralização. A professora Kelly usou uma expressão latina, vacatio legis, e eu vou pedir para o nosso telespectador nos esperar, porque no segundo bloco nós vamos falar sobre a tradução disso aí para o nosso bom português e vamos falar sobre a empresa individual de responsabilidade limitada. Espere-nos porque voltaremos em um minuto.